Olá! Sexta-feira, vamos encerrar a semana. E eu vou hoje ler o finalzinho do capítulo da Incredible India. É um finalzinho que falta, mas que se eu lesse ontem ia ficar muito longo o vídeo, né? E depois a gente já entra no próximo capítulo. Então vamos lá. Outro ensinamento valioso é a gratidão aos pais. Precisamos, antes de tudo, e de forma honesta, reconhecer que temos algo que precisa ser harmonizado com nossos pais, pois existem mágoas e ressentimentos. Precisamos compreender como tudo isso funciona, como tudo foi construído e perceber que o jogo da vida é assim. Trazemos bagagens de ignorância de vidas anteriores e as pessoas na vida atual, em especial os pais, são presentes de inestimável valor, pois por meio deles podemos chegar à compreensão, que é o caminho para o perdão. Precisamos, por mais difícil que seja em alguns casos, encontrar esse caminho de compreensão e perdão, pois ele nos leva a um lugar fantástico chamado gratidão. É quando o coração levita e fica em paz. Essa harmonia entre pais e filhos pode ser realizada independentemente de eles estarem ou não encarnados. Do contrário, teremos dificuldades em avançar, pois a mochila fica sobrecarregada com mágoas e ressentimentos do passado, que são pesadas pedras ilusórias. Como vamos honrar a vida que nos foi dada se não honrarmos nossos pais e nossas mães? Encontrei convergência quanto ao ensinamento de gratidão e honra aos nossos pais em todas as tradições espirituais do Ocidente e do Oriente. Ainda em Rishikesh, visitei o antigo ashram de Maharishi Mahesh, acho que é assim, que ficou conhecido no Ocidente por hospedar os Beatles na década de 1960, fato que atraiu a atenção dos ocidentais para os mistérios da Índia. O lendário grupo de rock praticou meditação transcendental em Rishikesh e foi lá que os músicos escreveram muitas canções do álbum White. Diz a lenda que foi uma história polêmica e controversa, até para os próprios integrantes do Beatles. Mas John Lennon disse tempos depois: foi lá que escrevi minhas melhores canções. O ashram, que hoje está completamente abandonado, fica na encosta de uma montanha. Fui informado de que a única maneira de entrar no local é pagando algumas rúpias para um suposto guarda, que faz a cobrança numa entrada não convencional. Depois de encontrar a tal entrada, avancei algumas dezenas de passos e ouvi o som de um violão. A música vinha de um grande salão que estava em ruínas, onde um rapaz dedilhava, para minha surpresa mesmo, cósmica, uma canção da lendária banda do rock. Ou é suprema, não, é surpresa.
É surpresa mesmo. Para minha surpresa cósmica, uma canção da lendária banda de rock. Imagine all people living life in peace. Imagine todas as pessoas vivendo a vida em paz. As construções do ashram eram um pouco bizarras. Havia várias cabanas de pedra recobertas por cascalhos. Devido ao abandono, a vegetação já encobria as cabanas. Elas tinham 2 pisos e uma espécie de varanda que dava vista para o rio Ganges. No centro do ashram, avistei 3 construções com a forma de foguetes espaciais. Os topos eram ogivais e tinham um pequeno orifício voltado para o céu. Uma delgada escada externa de ferro contornava a ogiva até a abertura superior, que dava espaço para a passagem de apenas um corpo, e depois descia verticalmente para dentro da câmara de meditação por uma escada vertical. Peculiar era imaginar a presença dos Beatles buscando uma dimensão cósmica e transcendental naquele lugar décadas atrás. Algumas peças do quebra-cabeça do mistério da natureza humana começavam aos poucos se encaixar. Foi então que me lembrei de outra música que John Lennon escreveu alguns anos depois da experiência em Rishikesh. All you need is love. All you need is love. Bom, vamos para o próximo capítulo. Nunca é demasiado tarde para encontrar el camino. Qual é o propósito de caminhar mais de 800 quilômetros com uma mochila nas costas? É a pergunta que ele faz para iniciar esse capítulo. Dá licença, gente, vou tomar um gole d'água. Andarilhar rumo ao desconhecido e encarar seus próprios medos. Dialogar com o seu próprio limite. Abraçar a solidão e aprender a conviver com a inexorável condição humana do não saber. Acordar cedo e escutar o som da própria respiração no silêncio da madrugada. Sentir a vista embaçar debaixo do sol quente do meio-dia. Respirar e não pensar. Respirar e não pensar. Caminhar. Caminhar muito, até a exaustão. Exaustão que te credencia a se tornar um com o caminho. O esgotamento leva a uma entrega. E essa entrega sincroniza a batida do coração com o misterioso compasso do universo. Os olhos dos peregrinos refletem a busca, o clamor por um norte e a esperança viva de encontrar sentido na vida. O grito silencioso de SOS. A fome de vida e o direito de ser feliz. 800 quilômetros até Compostela.
o primeiro passo. O sacrifício será grande e não haverá medalhas. Também não haverá aplausos. Muitos, provavelmente, nem ao menos compreenderão. O ônibus serpenteava as montanhas na fronteira entre a Espanha e a França e se aproximava do destino. Saint-Jean-Pied-de-Port, um romântico vilarejo medieval onde começa o mais tradicional dos caminhos para Santiago de Compostela, o caminho francês. O rio Nive fluía e cruzava mansamente o povoado francês, que é cercado por montanhas verdes e um ar bucólico. Desci do ônibus e subi por uma rua estreita de paralelepípedos, pontilhada por bandeiras coloridas brancas, verdes e vermelhas, com numerosas lojinhas de ambos os lados. Na parte alta da rua, que se chama Citadelle, fica o escritório base dos peregrinos. Lá recebi a credencial, as informações, um mapa e uma concha que simboliza o caminho. Como cheguei tarde, o albergue estava lotado e fui alojado num hotel pequeno, onde já se acomodavam outras almas inquietas e aventureiras. Dormi relativamente bem e ainda antes do sol nascer, as pessoas iniciaram os preparativos e ajustes das mochilas. Embora estivessem todos em silêncio, senti um clima de ansiedade ali. Não era à toa. Estávamos diante do início de uma longa jornada e também do desafio de cruzar os Pirineus logo no primeiro dia. Sentia que a melhor forma de realizar esse tipo de jornada é sozinho, mas me manteria aberto para me conectar a outras pessoas. No refeitório, conheci Rose, uma senhora cheia de vida da Carolina do Norte. Estava por volta dos 60 anos e aparentava estar bem fisicamente. Dela recebi o primeiro Buen Camino, que é a forma com que as pessoas trocam boas energias e força durante toda a jornada. Rose levava as cinzas do marido falecido e provavelmente, como eu, emoções para serem resolvidas. O início do caminho é ascendente e, aos poucos, ele começa a se desdobrar em um mundo diferente. A pelagem branco-leitosa do rebanho de ovelhas contrasta com o verde da vegetação das encostas das montanhas. Os animais são fortes e bonitos. Os cavalos daquela região exibem uma musculatura pujante e patas grossas. Alguns têm crinas brancas que contrastam com a pelagem marrom. É bom ver animais saudáveis e bem cuidados. A rota do primeiro dia é bastante ascendente e faz com que o caminho pela montanha se aproxime do teto nebuloso, o que provoca uma queda rápida da temperatura. As nuvens se assemelham a esponjas pesadas, que poderiam ser apertadas a qualquer hora pelas mãos do firmamento. É possível sentir a pressão aumentando.
Havia a preocupação com o tempo frio e com o imprevisível no alto dos Pirineus, e sua reputação, que infelizmente inclui algumas tragédias. Gerenciar os pensamentos negativos gerados por essas histórias é o primeiro desafio da jornada. Nas proximidades da parte superior da cadeia de montanhas, o tempo mudou dramaticamente. Uma forte neblina cobriu a visão e minhas mãos começaram a ficar geladas. A visibilidade era de apenas alguns metros à frente, e isso aumentava a chance de tomar uma trilha errada e me perder. Naquele momento, entendi por que era totalmente desaconselhável se aventurar por ali no inverno. Graças a Deus era outono e eu tinha estudado tanto quanto pude sobre o caminho e me sentia preparado para possíveis desafios que não eram só físicos, mas também mentais e espirituais. A chuva me obrigou a colocar a capa. Depois de uma grande curva próximo ao topo da montanha, alcancei a outra encosta, onde ainda chovia. Mas a visibilidade já não estava tão prejudicada pela bruma. Avistei um homem que seguia um pouco mais à frente e estava caminhando naquele mesmo trecho que contornava a parte alta da montanha. O homem empunhava um cajado quase de sua altura. O ritmo dos meus passos era regular, embora levemente mais rápido que os daquele peregrino. Sua presença trazia certa tranquilidade pela certificação da rota e por ver uma alma em meio ao cenário que ainda estava longe de ser acolhedor. Quando o estava ultrapassando, disse a ele, com a intenção de motivá-lo, assim como a mim mesmo: a chuva é uma bênção. Ele concordou, fazendo um pequeno movimento de cabeça e sorrindo discretamente. Naquela noite, já em Roncesvalles, durante a missa para a bendição dos peregrinos que vão a Compostela, notei que um dos sacerdotes no altar da igreja era aquele homem com quem havia cruzado no alto das montanhas. Ou seja, eu falei sobre bênção para um padre. Não tinha dúvidas de que todos esses seres humanos que embarcam nessa jornada desafiadora e paradoxalmente arrebatadora, chamada vida, merecem uma bendição como a que foi realizada ali, naquele momento. Tal bendição poderia servir para a jornada de todo ser humano. Agora vem a bendição. Está escrita em espanhol. Vamos ver se consigo ler. Oh Dios, sé para ellos compañero de la marcha, guía en las encrucijadas, aliento en el cansancio, defensa en los peligros, albergue en el camino, sombra en el calor, luz en la oscuridad, consuelo en sus desalientos y firmeza en sus propósitos, para que por tu guía lleguen incólumes al término de su camino y enriquecidos de gracias y virtudes, vuelvan
ilesos a sus casas, llenos de saludable y perenne alegría. Por Jesus Cristo, nuestro Señor. Essa é a bendição del peregrino em Roncesvalles. O albergue em Roncesvalles perdão. É muito linda, né? O albergue em Roncesvalles era grande e de boa qualidade. O próximo desafio era me acostumar com a experiência de dormir num alojamento com dezenas de pessoas cansadas e com seus roncos para lá de estranhos. A bizarra sinfonia noturna é uma marca registrada do caminho e motivo de muitas risadas depois que a noite passa. A caminhada do dia seguinte foi iniciada com pequenas dores nos tornozelos, bastante administráveis, embora algumas pessoas já acusassem dificuldades de caminhar. Na saída do povoado havia uma placa indicando a quilometragem até o destino final. Santiago de Compostela, 790. A mente humana tem uma curiosa e nefasta mania de fabricar pensamentos negativos como uma usina insana. O tamanho do desafio, como nesse caso de uma caminhada de centenas de quilômetros, faz com que essa usina trabalhe a todo vapor. Como a mente trabalha por associação, ligando um pensamento a outro, ela tem a tendência de gerar cada vez mais pensamentos negativos, que podem levar a um pessimismo. O controle desses pensamentos atormentadores passa a ser crucial no início da jornada. E só há duas maneiras de lidar com eles: não pensando, o que sabemos que é quase impossível, ou não acreditando no que o próprio pensamento diz. A melhor ferramenta para isso é observá-los como nuvens que vêm, que ficam um pouco, mas que passam. Faz parte da sabedoria milenar e vem sendo comprovado cientificamente que a simples observação dos pensamentos faz a mente perder força. O cansaço físico passa a ser um grande aliado, pois diminui o momentum, ou seja, a força da usina. A batalha é, portanto, interna e externa, e envolve corpo, mente e espírito. Há uma frase de Martin Luther King que mostra a importância da fé na jornada e do foco no passo que está sendo dado no momento. Aplica-se bem a todas as jornadas humanas. Abre aspas, fé é dar o primeiro passo, mesmo quando você não vê a escadaria inteira. Fecha aspas. Bom, vamos ficar por aqui. No próximo vídeo nós continuamos com o Leandro nesta caminhada até Santiago de Compostela. A gente já imagina quanta coisa maravilhosa vem por aí, não é?
Tá bom? Então tá. Muito obrigado pela companhia de toda essa semana. Agradeço demais, demais, demais todo o retorno que eu tenho recebido, não só aqui mesmo nos comentários de cada vídeo, mas também nos meus contatos particulares. E eu agradeço demais. O nosso canal está crescendo, como aqui, não é? Passo a passo, como nessa caminhada. Porque é sempre assim que é. Um passo de cada vez. E nós vamos chegar onde temos que chegar. Porque isso já está determinado, não é? Então, muito bom. Desejo a vocês um final de semana maravilhoso, abençoado, tá? E voltamos na próxima semana. Tchauzinho, deixo vocês com meu abraço. Tchau.